Fala Anderson, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Rapaz, eu tive pesquisando sobre, sobre o assunto, rapaz, que a gente está falando até inclusive no último vídeo, e eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo preocupante. Todos os dias, mais ou menos 10 mil pessoas falecem com bens e se inicia invariavelmente um processo de inventário. É verdade isso que você acabou de dizer. É correto afirmar isso. E também é correto afirmar que essas 10 mil pessoas todos os dias começam uma luta muito grande que se chama inventário no Brasil. Agora eu fico aqui pensando, será por que essas pessoas deixam isso acontecer? Será que por exemplo, seria falta de conhecimento, seria preguiça? O que poderia, assim, na sua opinião, o que você acha? Hoje a informação ela chega muito fácil a qualquer tipo de pessoa. Tanto é que no vídeo passado nós falamos sobre mentalidade. Nós falamos sobre por que as pessoas deixam, ao invés de fazer uma holding, deixam falecer, ou ele ou ela vão falecer, e os filhos vão assumir o inventário. Então, assim, eu fico me questionando, até porque eu também conheço pessoas e já falei disso, e elas falam para mim assim: deixa os filhos se virarem após o meu falecimento. Eu não quero mexer com papelada, eu não quero ter uma empresa, porque a partir do momento que você deixa de fazer o inventário, você tem que fazer uma holding que vai ser administrada por você, mas tudo dentro da holding. Inclusive a gente falou que não fazer isso é rasgar dinheiro, né? A gente não fazer isso é rasgar dinheiro. E eu vou mostrar daqui a pouco para você, na tela do meu computador, vamos dizer assim, um exemplo, um comparativo do que é um inventário e o que é uma holding. Claro, como na vida da gente, nós vamos ter responsabilidades. Para fazer o quê? Para manter essa holding funcionando. Claro que assim, nós não vamos ser beneficiados disso. Que nós somos aquele que nós temos bens e que nós vamos colocar dentro de uma holding para que a esposa, os filhos, os netos não passem por um inventário. Então assim, nós vamos evitar problemas, brigas, discussões, gastos que... E se gasta muito, né? Porque o inventário se gasta demais. E detalhe, né? Não tem como dividir, né? É no ato, né? É no cash, né? Infelizmente, no Brasil, nós chegamos a essa condição. A hora que o fiscal, a hora que o juiz determina a partilha de bens e vem lá, dentro desse processo, o que cabe a você e o que você tem que pagar, é de cair para trás sem saber o que fazer. Uma pergunta que eu faço, por exemplo, não duvidando dos profissionais, mas todas as taxas que se pagam, elas são realmente necessárias ou tem algumas que poderiam não ser pagas? Porque qual que é o motivo da minha pergunta? Nesse momento, no início de um inventário, as famílias, as pessoas envolvidas, elas são aquelas que são mais próximas de quem morreu. Certo. Tá? E naturalmente elas estão fragilizadas, não queriam mexer com isso, associam o bem à figura
do ente que se foi e tal. E aí eu não sei, será que todas as taxas ali elas são realmente necessárias ou algumas... Porque assim, como a gente não sabe, né, eu no caso que sou leigo, qualquer coisa que falar que eu tenho que pagar, eu vou pagar. É verdade. Na realidade, é assim, as taxas são devidas e têm que ser pagas. E pior ainda, você tocou num ponto que se chama fragilidade. Existe dentro disso ainda um tempo mínimo para se entrar com o inventário. E muitas das vezes não é só o aspecto monetário ou financeiro, é o aspecto psicológico, que muitas vezes você não quer mexer com nada, porque te traz lembranças que você não quer passar por aquilo. O inventário ele te traz tudo isso. O inventário ele te faz voltar para trás e tomar pé de tudo para chegar aqui e apresentar diante de um juiz, diante de uma autoridade, aquilo que é meu por direito, e a partir desse momento, até sair a partilha, quem vai tomar conta é o juiz. Estou dizendo que ele vai tomar conta do imóvel em si ou do bem em si, não. Sobre a responsabilidade dele. Sobre a responsabilidade dele e do Estado e do fisco e do advogado. Porque no inventário tem que ter o advogado, tem que ter o inventariante. Às vezes começa por aí a briga. Quem é que vai ser o inventariante? Quem é que vai assumir a responsabilidade de estar lá dentro do processo mais à frente? Então, assim, são várias condições que fazem com que o inventário, para mim, uma coisa já arcaica, uma coisa que eu costumo chamar que é modismo. Meu avô fez, meu pai fez, eu também vou fazer. É uma tradição que hoje ela não precisa existir. Muitas das vezes, uma tradição que sai caro. Quando os herdeiros tomam pé do assunto, e muitas das vezes eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vai ver que eles não vão conseguir morar e ter a mesma vida que tinha quando os pais eram vivos. Mas segue aqui, vamos dar uma olhadinha no quadro. Eu estou curioso para ver isso aí. Olha só. Morreu meu pai, automaticamente eu tenho que fazer o inventário. E um dos impostos, dependendo do estado, é esse aqui, ó. ITCMD. O que é isso? Que vem ser essa sigla tão grande? Imposto de transmissão de causa mortes. Quem é que libera esse imposto? A Secretaria de Fazenda de cada estado. Quanto custa isso? Isso custa, dependendo do estado, de 4% a 8%. Detalhe: quando se vai calcular um inventário, todos os impostos e taxas são cobrados sobre o valor de mercado. Então você está dizendo que o valor de mercado é o valor de hoje? O valor de mercado é o valor de hoje. Não é o valor que está na escritura. Não. E nem o valor venal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. É, o valor de mercado é o quanto que eu venderia a casa hoje. Isso é um ponto que as pessoas às vezes se atrapalham, né? Ou misturam. Então, por exemplo, eu comprei a casa por 100 mil. Está escriturado, está registrado 100 mil. Ah, mas o meu IPTU veio já com 130 mil. Isso é um valor que a prefeitura avalia todos os anos para te cobrar uma outra taxa que se chama IPTU. O ITCMD é um valor que o fisco
vai buscar no mercado aquele valor. Por exemplo, se eu tivesse que vender esse bem, quanto ele vale? O IPTU é 150, a escritura é 100, mas o fisco vai, procura em imobiliárias, procura na internet, existe cálculos para se chegar a um valor de mercado. Então ele vai olhar tudo isso. Quando ele olha isso, ele se depara num exemplo que a gente vai dar aqui, que o valor desse imóvel no mercado custa R$1 milhão. Sim. O que vai acontecer? O imposto é sobre esse 1 milhão. O imposto é sobre este 1 milhão. Qual é a diferença disso? Se eu tenho uma holding aqui, o mesmo imóvel, eu tenho uma holding, está aqui, ó. Eu tenho a holding. Eu vou pagar o mesmo imposto? Eu vou pagar o mesmo imposto. Com uma diferença. Qual é a diferença? Eu vou pagar o ITCMD, que foi por doação aos meus herdeiros, de 4% a 8%, porém, sobre o valor escriturado, R$100 mil. Aí, só aí já... Então, por exemplo, R$1 milhão, valor de mercado. Vamos fazer uma média aqui, ó, de 4 a 8, é uma média de 6%. 6% de 1 milhão, 60 mil. É isso? Minha cabeça já não está funcionando muito bem, não. Vamos lá. 60 mil reais. Isso aqui, inventário, tá? Isso aqui é um inventário. Na holding, eu vou buscar o valor que foi escriturado. Eu vou buscar o valor que foi a capital social. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse valor que veio da minha pessoa física, quando eu abri a holding, veio para a pessoa jurídica dentro da holding e foi transferido aos meus herdeiros. Qual o valor? 100 mil. Quanto eu vou pagar de imposto? 6 mil reais. Só um exemplo. Então, estou dando um exemplo aqui. Eu acho que dá para entender. Então, no caso de 1 milhão aqui, 100 mil reais aqui eu vou pagar 60 mil reais, aqui eu vou pagar 6 mil reais. É muita diferença, é muita diferença. Só aqui, a partir desse momento que eu estou tomando ciência desses valores e desse conteúdo, eu tenho que rever a minha postura. Só por causa dessa diferença aí, já compensa a holding. Exatamente. Mas ainda tem mais coisa. Tem mais coisa, porque a partir do momento, vamos lá, você entra com o inventário. Dentro do inventário, você tem uma taxa que se paga para a abertura desse inventário. Certo. Que ela varia também. Mas isso, quando chegar aqui, nós vamos falar sobre isso. Dei entrada no inventário, foi liberado o ITCMD, o juiz liberou o formal de partilha, paguei. O que eu vou fazer? Cada um dos herdeiros vai fazer a escritura daquilo que cabe a ele. Com isso, eu vou pagar pela minha parte de 10% a 15% para fazer o quê? Para se fazer escritura e registro. E, na realidade, a escritura e o registro é o formal de partilha nesse caso. Mas ele tem que ser levado à escritura e ele tem que ser levado ao registro. Então imagina, nós estamos falando aqui de 12,5%. Detalhe, também vai ser levado a valor de mercado. As taxas que vão ser cobradas para se fazer a escritura é a taxa.
Vamos colocar lá de 12,5%. Pode variar de 10% a 15%. 12,5% de 1 milhão, R$ 12.500. R$ 12.500. 12% sobre R$ 100.000, se minha calculadora cientificamente não estiver errada, R$ 1.250, que na realidade não é escritura nesse ato. Aqui, quando eu faço no inventário escritura e registro, na holding eu vou fazer uma averbação do contrato social neste bem. E sendo uma averbação, não se tem escritura e não se tem registro. Ah, vou gastar para fazer essa averbação? Vai gastar para fazer essa averbação? Em torno de 1%. Dependendo do estado, dependendo de cada estado e do cartório. Beleza? Beleza. Vamos lá. Quando a gente vai fazer o inventário, de quem nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um profissional competente que tenha OAB, o advogado. Porque o advogado, ele é que tem a autoridade para se entrar com o inventário. No caso da holding, não. No caso da holding, um contador sabe fazer. Um contador especializado. Um contador com conhecimento. Um contador que fez curso, que já fez isso na vida, tranquilamente ele vai abrir uma holding. Ele vai precisar de assinatura de um advogado no contrato social e até mesmo de uma assistência dele naquelas cláusulas específicas lá. Então vamos lá. Quanto é o honorário de um advogado para se entrar com um inventário? Varia de 4% a 20%. Mas por que eu estou falando que varia de 4% a 20%? Imagine só, um bem de 100 mil, eu cobrar 4%, R$ 4.000. Um bem de 1 milhão é R$ 40.000. Então pode ser que o advogado ele tenha lá definido que o honorário dele para se fazer o inventário seja 16 mil. 4% não vai pagar o honorário dele. Então ele faz o quê? Ele faz uma adaptação, que pode ser de 4%, de 8%, de 12%, de 20%. Naquilo que ele entende que é o serviço dele para ele fazer o quê? Para ele dar entrada. Conduzir esse inventário. Para ele conduzir a esse inventário, que na realidade é um inventário, meu Deus do céu, é pior do que a construção de igreja, há anos. Muitas vezes quando, vamos lá, a gente pega aí um inventário de uma pessoa que tem um patrimônio de 5 milhões de reais. O advogado cobrou 8% de honorários para fazer esse inventário. Ganhou 400 mil reais. Nossa, que dinheirão. É um bom dinheiro. Mas quando a gente pega isso e divide por 5 anos, que é um outro dado aqui, ó, mas a gente já pode falar, o tempo de execução de um inventário de 5 anos, aqui na minha região, por menos 5 anos aqui, ele nem andou. 5 anos aqui na minha região, pode ser brincando, 15 anos. Então, se a gente pegar 400 mil e dividir pela quantidade de meses, 15 anos são 180 meses. Quando a gente vai ver, o advogado ganhou o quê? R$400, R$44 por mês para fazer o inventário. O dinheiro é muito bom, os 400 mil, quando ele entra. Antes de uma vez só, né? É uma vez só. Agora, quando você tem que tomar conta desse inventário que vai anos, você trabalhou de graça.
Você trabalhou de graça. No caso de uma holding, nós falamos sobre o inventário e como... Então, assim, só te interrompendo. No caso do inventário, é muito para quem paga e pouco para quem recebe, dependendo do tempo de execução. Que normalmente é longo. É demorado. E pode ser que dentro desse tempo, a outra parte, ou o pai ou a mãe, vamos dizer que o pai faleceu primeiro, abriu-se inventário, pagou-se as taxas, levou 10 anos, a mãe faleceu. É outro inventário. Meio que anula o que estava rodando. Não é que anula, porque a parte do pai vai para a mãe e para os filhos. Beleza? Sim, entendi. A parte da mãe, agora, junto com a parte que ela recebeu do marido, vai para os filhos ou os herdeiros que estão constituídos ali. No caso de uma holding, eu quando quero abrir uma holding, a abertura de uma holding numa cidade pequena, você vai gastar uns R$1.500. A abertura de uma holding dentro de uma capital onde tudo é mais caro, mais demorado, R$5.000. Vai gastar uns R$5.000 para a constituição da holding. O que você gasta de 4% a 20% para constituir um inventário, você gasta para constituir uma holding R$1.500. Então, assim, se a gente for olhar, a diferença é enorme. A diferença é enorme. Agora, vamos lá. Nós falamos sobre dividindo aí os meses dos honorários de um advogado. No caso do contador, dependendo do contador, ele vai entregar 5, 4 obrigações acessórias que são definidas pela legislação. O contador às vezes vai te cobrar R$1.200 no ano. Você diz obrigações acessórias, porque se não fizer tem multa. Exatamente. Se você não fizer, vamos lá, eu não tenho como constituir uma holding, deixar parado. E na realidade ela vai ficar parada, sendo uma holding pura, uma holding patrimonial, ela vai ficar parada. Quer dizer, não tem movimentação financeira. Exatamente, ela não tem movimentação financeira, ela não tem movimentação de sócios, ela não tem movimentação de nada. Porém, se eu deixar ela sem entregar essas obrigações acessórias zeradas, ela se torna inapta daqui a pouco. Então, daqui a pouco você começa a ter problema com a Receita Federal. Meio que venceu a data de validade, assim, a grosso modo. Venceu a data de validade. Então, assim, é algo que... É uma manutenção que tem que pagar. É um honorário de um contador. E muitas vezes, o que eu vejo, por que as pessoas não fazem uma holding, é porque não tem essa filosofia na cabeça, assim, agora eu preciso de um contador. Agora eu vou pagar um contador mensalmente. Não vê um contador como alguém que você... Como um amigo, né? Exatamente. Ele não é inimigo, ele não está ali para tomar seu dinheiro. Não, ele está ali para fazer a manutenção do seu dinheiro, para que lá na frente você não deprecie, seu filho não tenha que vender o seu imóvel, que valia R$1 milhão, mas ele tem pressa para concluir e para pagar as taxas, ele vende por 800 mil, ele vende por 700 mil. Só que tem um detalhe, todos os impostos e taxas são cobrados por R$1 milhão. O juiz liberou para ele vender para pagar as custas, não tem jeito. Então vamos lá, ele vendeu por 800 mil, ele já depreciou, já teve uma depreciação de 20%. Então você põe 20% da depreciação, você põe aí os honorários de advogado, o ITCMD, a escritura, em média, ó, bem vermelhão aqui, ó, seu filho, os seus herdeiros vão pagar em torno de 40% a 45% de impostos, taxas e honorários de advogado. É muita coisa. Quer dizer,
o não, a gente cada vez mais, né, com essas nossas conversas, cada vez mais estou entendendo que não fazer uma holding, eu volto a insistir, é rasgar dinheiro. Exatamente. Tudo bem que você não vai ver você rasgar dinheiro, mas os herdeiros vão rasgar dinheiro. Porque assim, se eu tenho um único bem que vale R$1 milhão e eu vendo ele com uma depreciação porque eu preciso de dinheiro para pagar as taxas, eu não vou ter condições de morar neste mesmo lugar. O seu padrão vai mudar, né? O seu padrão de vida vai mudar. Porque vendeu. O bairro que você mora, você não vai poder morar mais. Porque você não pode esquecer que depreciou bem, vendeu mais barato. Lógico que você perdeu dinheiro. Vai pagar custas honorários sobre R$1 milhão. Olha só o que vai sobrar na sua mão. Eu posso falar aqui com certeza que você vai ter na sua mão entre 450 a 550 mil. Mas sabe de uma coisa, Anderson? O que acontece? Às vezes, os familiares que não dispõem desse valor, eles veem que mesmo vendendo com deságio, essa venda é para eles um prêmio. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Porque veja bem, o patrimônio ele não usufruía, estava ali. Aí agora o pai morreu e o usufruto não é dele, mas aí vem um inventário. E ele está com pressa, porque agora ele vê que existe uma oportunidade dele pegar parte daquilo ali. Exatamente. E aí ele quer agilidade. Ele quer agilidade. Muitas das vezes ele tem outros bens que ele já adquiriu na vida dele, aquilo ali só vai agregar. Qualquer que seja o tamanho da fatia. Qualquer que seja o tamanho da fatia. Porém, na holding, ele tem isso. Exatamente. Com as cotas. Na realidade. É isso que precisa não vai entender. diminuir nada dentro da holding. Sem precisar vender, sem perder dinheiro, ele vai ter as cotas. É um custo que você vai ter mensalmente, é um custo que você vai ter que arcar, que não é caro, não adianta. É uma empresa zerada, é uma empresa que não tem movimento. E vou falar aqui, não façam nenhum tipo de movimentação dentro da holding patrimonial. Porque é uma empresa que está no lucro presumido, ela vai pagar 16,33% de impostos. Ainda assim, é menor do que os 27,5% de uma como pessoa física. Então, assim, a gente tem que entender que o caminho, a partir de agora, é entender o que é holding. E não só entender, começar a entrar e fazer na sua vida uma holding. Fazer, levar para o seu cliente, ou o cliente que está assistindo, ele entender que ele precisa fazer isso, porque assim, as despesas você vai ter ela mensalmente, ela não vai vir de uma vez só. Então, por exemplo, eu vou pagar o ITBI ou ITCMD quando eu tirar da minha pessoa física para minha pessoa jurídica. Não, você está imune. Tem uma legislação que, num outro vídeo, a gente vai falar que você é imune dessa taxa. E dentro da holding, não vai, de novo, ele não vai como valor de mercado, ele vai como valor escriturado. Quando está dentro da holding, os bens são meus. Eu faço uma alteração e dou as cotas aos meus herdeiros. Quando é que eles vão pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes? Quando é que eles vão pagar? No meu falecimento. Mas quanto eles vão pagar? Eles vão pagar de 4% a 8%, mais sobre o valor de escritura. Entendi. Agora, qual o tempo de execução de uma holding? Em quanto tempo eu abro uma holding? Ou no caso de falecimento de um
de um dos administradores. Qual o tempo que leva para constituir uma holding e qual o tempo para se fazer uma alteração no caso de que o administrador faleceu? Então, peraí. Hoje, digamos que eu entendi tudo isso, eu vou abrir uma holding. Para eu abrir uma holding hoje, quanto tempo demora? 10 dias. 10 dias úteis, mais ou menos. 10 dias. Até Aí, menos. muito bem. Eu abri, fiz todo aquele trâmite, o contrato social, integralizei o capital, todo esse detalhe. Mas eu tenho que deixar aqui o seguinte, Ah, depende de cada estado. tá, Eu estou falando aqui, eu vou levar 10 dias. certo. Mas aí, constituímos a holding, estou pagando mensalmente, fiz o acordo com o contador e tudo, teve aquela parte contratual ali, Certo. constituímos um advogado, teve o preço, está tudo certo, tá? A holding está funcionando. Aí aconteceu uma tragédia e aí precisa fazer essa alteração contratual. Quanto tempo? Pagou ITCMD sobre o valor da escritura. Entrou com a certidão de óbito 10 dias. Mais 10 dias. 10 dias. Quer dizer, nós estamos fazendo uma comparação de inventário que aqui na nossa região, a região sudeste aqui do estado do Rio, 15. dura em média 15 anos, nós estamos falando de 10 dias. Mas mesmo que seja, se a gente busca na internet, às vezes tem algumas pessoas que dizem que leva em média, um tempo de execução 5 anos. Que Mesmo se assim, fosse 5 anos, são 5 anos, onde você vai ter o quê? Valores intangíveis que você gasta financeiramente, como briga, discussões, desavenças. Aí vamos lá, gastar com tratamento, com terapeuta, com psicólogo, com todo esse tipo de pessoa, para quê? Já está frágil pelo falecimento e começa as brigas no dia de hoje. por causa daquilo que ficou, né? No dia de hoje. Então, assim, infelizmente, existem esses valores que muitas vezes a gente não fala, mas Que às vezes sai mais caro do que... mais caro do que a encomenda. Muito mais caro do que a encomenda. Detalhe, na holding você não vai ter nada disso. Fiz alteração, assinou por certificação digital, acabou. Pagou lá, pagou 1.000, 1.500, 2.000 reais. Fez novamente a alteração, tirou, pôs o outro administrador. Acabou. Não tem mais problema com holding. Agora, a gente vai vendo o seguinte, existe ainda muita barreira, é como se fosse um paradigma, até como você falou, é uma tradição, né? Existe isso. E como que a gente faz? Que me preocupa isso, não quero só eu ser beneficiário. Sim. Eu quero poder compartilhar isso, mostrar essa informação que você está me passando, que você está passando para a gente que está vendo esse vídeo e tudo, a gente precisa compartilhar isso, a gente precisa disseminar isso, falar para as pessoas, porque tem muita resistência nisso, né? Ainda tem muita resistência, mas a gente vai mudar como? Com educação, com informação. A G2F, que é o nosso canal, nós estamos preocupados no bem-estar das famílias, não somente na questão financeira, mas na questão social, psicológica e tudo isso. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Depende de você que está assistindo, botar o dedinho lá, dar um like, encaminhar para, às vezes, pessoas que você conhece que têm patrimônio. Muitas vezes não são empresários, não são nada, mas têm patrimônio. E vai deixar esse patrimônio ou esses problemas para quem? Para os herdeiros. Então, assim, se você ajudar, indicando ou encaminhando cada um para uma pessoa, quantas pessoas vão ter esse conteúdo, vão ter essa informação para tirar dúvidas? E eu digo, vai ter dúvidas, mas escreva aí nos comentários que nós vamos tirar as dúvidas.
A gente recebendo, a gente vai avaliar, vai questionar, vai estudar e vai sanar as dúvidas. O que a gente precisa agora é da ajuda de cada um. Nós precisamos tirar da nossa mente ou dessa tradição inventário da nossa vida. Até o próprio advogado, ele precisa entender que se ele trabalhar com holding, para ele é muito melhor do que trabalhar com inventário. Ele praticamente não vai sair do escritório dele. Ele não vai sair do escritório dele para ir lá na justiça, olhar encaminhamento, colocar petição. Não precisa de nada disso. Então, assim, o caminho é holding familiar. Olha só, eu vou voltar a insistir com você. Passa esse conteúdo, encaminhe esse conteúdo à maior quantidade de pessoas que você conhece e que precisa ouvir isso. A gente precisa disseminar esse conteúdo para que haja mudanças na nossa vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos que as pessoas conheçam isso e mudem a mentalidade. Ao invés de inventário, holding familiar. A G2F, ela não está te vendendo produto nenhum. Ela está te passando aqui conteúdos gratuitos, conteúdos com embasamento legal, para que você possa sair daqui já definido. Eu vou fazer uma holding familiar. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a vida do meu filho. Eu vou mudar a vida da minha filha. Eu vou mudar a vida dos meus netos. Eu vou mudar a vida da minha mulher. E nós vamos continuar tendo uma vida tranquila como sempre foi. Não vai ser o inventário que vai trazer discórdia. E nós estamos aqui da G2F para levar conteúdo, informação, alegria. Fique com Deus.